Olá, me chamo Lívia Vasconcelos, e vou apresentar o meu trabalho sobre índice de gravidade global, referente à disciplina de pavimentação e drenagem. Primeiramente, o que seria o IgG, né, o nosso índice de gravidade global? Ele é um indicador das condições gerais do pavimento, ou seja, ele é uma metodologia de analisar as condições em que o nosso pavimento está, né, quanto aos seus danos. Ele possui uma grande utilidade nas decisões quanto a restaurações para serem realizadas naquele pavimento. O IgG ele é regido por duas normas, que uma seria a norma 005 de 2003 do DENIT, a segunda norma seria a 006 também de 2003 do DENIT. Mas sobre o que cada uma dessas normas fala, né? A norma 005 de 2003 tem como título Defeitos nos pavimentos flexíveis e semirrígidos, terminologia. E é bem autoexplicativo, né? Ela realmente apresenta para a gente quais são os tipos de defeitos, de danos, as suas características, né, e suas definições. Na norma 005 que a gente tem explicando o que é uma fissura, o que é uma trinca. Aqui nessas imagens a gente consegue ver uma trinca, né? Aqui seria uma trinca longitudinal, aqui seria uma trinca longitudinal, aqui seria uma trinca transversal. Aqui nós temos trincas que são interligadas, também conhecidas como jacarés. Aqui as trincas interligadas padrão, aqui as em bloco. Aqui nós teremos um exemplo de um desgaste, aqui de um buraco ou panela. E a norma basicamente apresenta para a gente o que são esses danos, os seus nomes, né, a sua terminologia, as suas características e as suas definições. Esses termos vão ser utilizados para que a gente possa fazer o levantamento para calcular o IgG, o que nos é apresentado na norma 006, também de 2003. Norma 006 ela tem como título Avaliação Objetiva da Superfície do Pavimento Flexível e Semirrígido, Procedimento. É através da norma 006 que a gente tem toda a explicação de como é feito o levantamento e o cálculo do IgG. Primeiramente, nos é apresentado como é feito o levantamento das informações, como a gente avalia esses danos no pavimento, né? Porque não é apenas passar olhando, tem que ser algo realmente mais bem idealizado. A norma nos indica que o pavimento, né, o nosso trecho, tem que ser dividido em estacas, e essas estacas devem surgir, ter seu espaçamento de 20 em 20 metros. Na imagem a gente consegue ver melhor. A cada 20 metros nós vamos ter uma estaca que vai marcar uma estação de análise. E aí, a partir dessa estaca demarcada, a gente conta 3 metros para frente, 3 metros para trás, e a gente tem um comprimento de 6 metros de análise. A área seria da borda do pavimento até o meio da pista de rolamento, né, até a faixa. Deve-se atentar que as estações devem ficar alternadas. Então, se a minha primeira estação é do lado esquerdo da pista, a minha próxima estação a 20 metros deve ser do lado direito, e assim sucessivamente. Essas estações são sinalizadas, né, e podem ficar mais bem organizadas, bem como suas informações, na nossa planilhinha de inventário do estado da superfície do pavimento. Essa planilha, ela vem na própria norma, e aqui a gente consegue colocar informações como a rodovia, o trecho, o operador, o tipo de revestimento, a data, e aqui a gente coloca a nossa estaca, o nosso quilômetro, pode ser colocado também qual é a seção de terraplanagem, se é um corte, se é um aterro, e a partir da nossa estação levantada, a gente consegue pontuar aqui os danos que foram encontrados nela. Então, digamos que aqui eu colocaria a minha estação, ou minha estaca 01, e eu conseguiria marcar quais foram os danos que foram encontrados nela, né? Se foi uma fissura, se foi trinca, um jacaré interligado, né, que é o em bloco, se foi uma ondulação, uma panela, uma exudação, enfim. Essas informações são informadas aqui no inventário. A partir daquelas informações, a gente consegue, então, calcular o IgG, que seria dado basicamente por três fórmulas. A princípio, a gente calcularia a nossa frequência relativa, que é o nosso FR. O FR é calculado da seguinte forma: a gente pega a nossa frequência absoluta. É importante ressaltar que o FR é calculado por tipo de dano, né? Então, como que a gente calcularia esse FR? A gente pegaria a nossa frequência absoluta, que é a quantidade de vezes total em que esse dano apareceu ao longo de todo o trecho,
vezes 100 dividido pelo nosso N, que é o número de estações que eu tenho. Em seguida, com o FR em mãos, para cada um dos danos, a gente consegue calcular o nosso IGI, que seria o FR para cada dano, vezes o seu fator de ponderação, que é o FP. Os fatores de ponderação também são apresentados em norma e estão aqui exemplificados na tabela que eu tenho aqui do lado. Para fissuras e trincas isoladas no caso, né? O fator de ponderação seria 0,2, por exemplo. Para desgaste seria 0,3. E como ponto E, né? O IGI é calculado para cada um dos danos. Então, se a minha frequência relativa, por exemplo, para uma fissura, seria o FR seria igual ao número de vezes que a fissura apareceu durante todo o trecho, vezes 100 dividido pelo número de estações. O valor que eu encontrar aqui eu multiplicaria por 0,2, que é o fator de ponderação. E quando eu fizer isso para todos os danos, todos os tipos de danos, eu consigo encontrar o meu IgG, que seria o somatório de todos os meus IgIs. Aqui nessa tabelinha é mais visual, né? É possível entender de forma mais visual como é calculado o IgG. Eu tenho cada um dos meus danos, em seguida eu consigo colocar a frequência absoluta, que é o número de vezes que eles surgiram durante todo o trecho. Em seguida eu consigo colocar a frequência relativa, que é feita com aquele cálculo, né? Frequência relativa é igual a frequência absoluta, vezes 100, dividido pelo meu número total de estações. Em seguida, para encontrar o meu IGI, que é o índice de gravidade individual, eu multiplico a minha frequência relativa pelo meu fator de ponderação para cada um dos danos. O meu IgG vai ser o meu somatório dos meus IGIs para cada um dos danos. A partir do valor de IgG que é encontrado, eu consigo definir em qual conceito se encontra o meu pavimento. Se ele fica ótimo, que seria entre 0 e 20, se ele se encontra bom, que seria com o IgG entre 20 e 40, se ele se encontra de forma regular, que seria maior que 40, menor ou igual a 80, ruim, que seria entre 80 e 160, e péssimo, que seria o IgG maior do que 160. Aqui eu trouxe um exemplo prático, que foi feito na rua Senador Paulo Pessoa, no Cambeba. Ela é uma rua com 400 metros de extensão total. Ela é composta por 2 quarteirões, cada um com em média 200 metros. E foi onde a gente fez nosso levantamento prático. No levantamento foram encontrados alguns danos, que seriam basicamente buracos, alguns remendos, buracos ou panelas, né? Alguns remendos, mas a via por completo foi encontrada em situação de desgaste. Foi encontrada realmente poucas fissuras, mas majoritariamente foram esses os danos encontrados. E a partir deles eu consegui elaborar a seguinte tabela, né, de inventário de estado da superfície do pavimento. Como o nosso trecho tem 400 metros e as estacas são a cada 20 metros, nós tivemos 21 estações, 21 estacas, né, que nos proporcionaram 21 estações para análise. A partir dessas estações, as análises foram feitas de forma alternada, né, como explicado anteriormente, e nós encontramos os danos em cada uma das estações. Como eu pontuei anteriormente, quase que em sua extensão por completo, o pavimento foi encontrado numa situação de desgaste, onde a gente consegue visualizar os agregados de forma realmente bem mais visível, né, no pavimento. E a partir das informações anteriores, foi possível calcular o nosso IgG. A gente, a princípio, alimenta aqui com a frequência absoluta, né? Eu alimentei aqui com o somatório das trincas, que seria tanto fissura como as trincas. Foi encontrado um total de 6 repetições, né? Elas ocorreram 6 vezes ao longo do trecho. Foram encontrados 13 repetições para ondulações e panelas. Foram encontrados, no caso, 17 estações com desgaste e 4 com remendos. A partir desses valores, a gente consegue calcular nossa frequência relativa, por meio da fórmula apresentada anteriormente, e multiplicando isso ao fator de ponderação, nós encontramos o nosso índice de gravidade individual, na verdade. O nosso índice de gravidade individual e a sua soma no final, nos proporcionando o nosso índice de gravidade global. Eu não consegui calcular a nossa média aritmética dos valores médios das flechas para TRI e TRE, por conta da ausência do equipamento que é utilizado para medição, que é uma treliça para medição, um equipamento próprio simplificado por norma.
Mas mesmo sem essas informações, a gente já encontrou um IgG no valor de 103, que é classificado como um conceito ruim, por estar acima de 80, mas abaixo de 160. É isso, agradeço muito a atenção. Obrigada.